Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, alguém do meio da multidão disse a Jesus: Mestre, diz ao meu irmão que reparta a herança comigo. Jesus respondeu: Homem, quem me encarregou de julgar ou dividir vossos bens? E disse-lhes: Atenção, tomai cuidado com todo tipo de ganância, porque, mesmo que alguém tenha muitas coisas, a vida de um homem não consiste na abundância de bens. E contou-lhes uma parábola. A terra de um homem rico deu grande colheita. Ele pensava consigo mesmo: o que vou fazer? Não tenho onde guardar minha colheita. Então resolveu: já sei o que fazer. Vou derrubar meus celeiros e construir maiores. Neles vou guardar todo o meu trigo. Junto com os meus bens, então poderei dizer a mim mesmo: meu caro, tu tens uma boa reserva para muitos anos. Mas Deus lhe disse: louco, ainda nessa noite pedirão de volta a tua vida. E para quem ficará o que tu acumulaste? Assim acontece com quem ajunta os tesouros para si mesmo, mas não é rico diante de Deus. Palavra da salvação. Irmãos e irmãs, Jesus hoje nos convida a abrir os olhos e o coração para uma grande verdade. A vida não se resume naquilo que nós possuímos. Ninguém pode ser visto simplesmente por aquilo que tem, mas por aquilo que é. O mundo, a sociedade, considera muito as pessoas por aquilo que elas possuem, como se elas valessem mais por aquilo que elas têm. Mas Jesus vem desmontar essa grande mentira, porque o que vale para o reino dos céus é quem é rico diante de Deus. Não é simplesmente o valor financeiro, mas o valor espiritual, os valores, princípios, de humanidade, de fé. É sobre isso que toda a palavra hoje nos fala, desde a primeira leitura, passando pelo Salmo, pela segunda leitura, até chegar no ponto mais alto, que é o Evangelho, o próprio Cristo que nos fala. Tudo é vaidade, diz o autor sagrado na primeira leitura. Ou seja, tudo é passageiro nesta vida. Então, por que se ancorar nesta terra, sendo que a nossa vida é tão breve aqui? Existem coisas próprias do dia a dia, o dinheiro é uma delas. E ele deve garantir o bem-estar, a dignidade, a qualidade de vida. Mas ele não pode ser o primeiro na vida de quem crê, porque senão ele se torna um ídolo, é colocado no lugar de Deus. E alguns podem, quem sabe, até inverter a ordem das coisas, fazendo com que Deus esteja a serviço de nós para nós alcançarmos as coisas. Não faz sentido isso na lógica de Deus. O Salmo nos lembra que a nossa vida é breve. É como a erva que depois que é arrancada, logo seca. Então os nossos dias aqui são muito breves, ainda que alguns vivam mais de 90 anos, ou até um pouco mais de 100. O que é isso comparado à eternidade? O salmista nos lembra, fazendo uma oração a Deus, que deve ser também a nossa oração. Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias. Então,
a viver a nossa consciência de que nós somos finitos aqui, mas que existe o infinito que nos aguarda. E por isso que nós devemos viver a nossa vida, a única vida que nos é dada, com todo o valor que ela tem. Também nós ouvimos, na segunda leitura, que é preciso que renasça em nós o novo homem, a nova mulher. E Paulo fala de muitas coisas que não podem habitar no nosso coração. A impureza, a imoralidade e por fim ele diz, e a cobiça, que é uma forma de idolatria. Quando o dinheiro ocupa o primeiro lugar na vida das pessoas, as pessoas se tornam escravas dele. E ele é um senhor cruel. É preciso fazer um bom uso dos nossos recursos materiais, possuí-los. Não é um erro, um pecado possuir, mas o grande pecado está em deixar-se possuir pelas coisas, em enaltecer o ter, ou em alguns casos até na nossa sociedade, o parecer, né? Parecer que eu tenho, e esquecer-se do ser que é o mais importante. E o Evangelho vai nos trazer uma questão também relacionada a tudo isso. Quando um homem se aproxima de Jesus com um conflito que costuma dividir muitas famílias. Trata-se da divisão de herança. Então nós vemos que naquele caso, e infelizmente em muitos casos, quando não há um entendimento, não é? Existe a quebra de laços, corações envenenados, enfim, pessoas que acabam priorizando os bens e esquecendo-se do bem maior, que é justamente os vínculos que nós criamos. E aqueles laços que estão atados desde o começo, né? Quando a gente nasce, também os laços de sangue, dos nossos familiares. Jesus, ele não entra neste conflito porque não cabe a ele. Embora aquele homem peça que Jesus intervenha, Senhor, mestre, fale para que o meu irmão divida a herança comigo. Jesus diz, quem me encarregou de resolver isso? Ou seja, existem coisas que as pessoas precisam aprender a resolver entre elas, e não querer que Deus resolva tudo. É claro que Ele nos dá a graça, e a graça que o Senhor dá é da sabedoria com a parábola que Ele conta para aquele homem, de maneira que este homem entenda o que é mais importante. Jesus fala, então, na sua parábola, de um homem que tem uma colheita farta. E daí ele pensa até em ampliar os seus depósitos. E ele começa a dizer, os meus celeiros, o meu trigo. E depois disso, eu vou poder então dizer para mim mesmo, come, bebe, aproveita, descansa. Mas esse homem não tinha se dado conta da brevidade da sua vida e de que naquela mesma noite ele morreria. E para quem ficaria tudo aquilo que ele acumulou? O problema não é o rendimento deste homem com o trabalho. O problema não é o planejamento que ele faz. O problema é que ele pensa apenas em si mesmo. Então toda a sua vida está focada, está direcionada em ter. E é insaciável, ele quer mais e mais e mais e mais e mais. Nesse instante, ele se depara com o limite. A sua vida nessa terra acaba. E o que Jesus hoje quer nos dizer é justamente que é um grande perigo quando nós colocamos o ter em primeiro plano e nos esquecemos de Deus. Não há mais tempo para Deus. Ou ainda, quando nós acumulamos e não pensamos nas outras pessoas. Por isso que o próprio Deus na parábola vai chamar esse homem de louco. Louco. A loucura faz as pessoas, inverterem as coisas. E é uma grande loucura gastar esta vida que é tão passageira apenas buscando coisas. E se esquecendo daquilo que é primordial. Quando
Jesus fala que Deus chama esse homem de louco, é justamente porque este homem se esqueceu do seu chamado primeiro, chamado a vida e tudo aquilo que esta vida deve conter. Então, os laços com as pessoas, o agradecimento a Deus por aquilo que se conquista, a generosidade também de partilhar com os outros. De que adianta tanto acúmulo e um coração vazio em relação à compaixão, à fé, um coração vazio de amor? É alguém que se empobrece inteiramente. O Evangelho, então, nos convida a avaliar qual é o maior valor da nossa vida. Jesus já diz, buscar primeiro o reino dos céus e tudo mais vos será acrescentado. Então é ter cada coisa no seu devido lugar, tendo a Deus como o fundamento de todas as coisas. E nós não podemos passar uma vida só correndo atrás das coisas materiais e talvez ao juntar bens, acabar perdendo a paz, acabar perdendo a própria saúde, ou trabalhando de uma forma excessiva e com uma preocupação até que consome todo o nosso ser e deixando de lado os familiares. É sobre isso que Jesus hoje está nos falando. Ser rico diante de Deus, portanto, é ter um coração que é capaz de se compadecer, de partilhar, de viver com a sabedoria divina. Colocar Deus em primeiro lugar. Não apenas ter, mas ser. Ajudar quem precisa. Essa é a grande lição do Evangelho de hoje, para que reconheçamos que o maior valor que Deus nos dá como presente é a vida. E o valor não está simplesmente naquilo que consigo, mas naquilo que sou, porque o amor de Deus nos habita e quer estar presente também em cada gesto, em cada atitude, de quem nele confia, de quem nele crê, de quem o testemunha com o seu próprio ser. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Creio